Olá a todos e todas. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre as metodologias ativas, tá? E hoje, especialmente, nós vamos falar do Design Thinking na escola, ok? Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, Design Thinking na escola. O que é, né? Por que ele está dentro da escola hoje? Porque atua de forma ativa e colaborativa, gerando conhecimento e empatia, né? Fica mais leve a nossa aula e mais produtiva, quando ela é bem estruturadinha neste modelo de metodologia, certo? Onde tudo começou foi por um professor, né, de engenharia, na década de 70, e ele levou isso dentro da sala de aula e acabou gerando muitos resultados. Então, essa abordagem, né, o que que ela, assim, qual que é a estrutura dessa abordagem? Ela insere dentro de várias metodologias. A gente pode usar esse método Design Thinking em vários outros tipos de metodologias ativas, certo? É uma nova perspectiva à educação tradicional. Então, ela perpassa pela educação tradicional, né? Ela traz o aluno a uma participação ativa, né? Sendo protagonista do seu próprio aprendizado. Ela visa isso. E no contexto escolar, né? O design thinking, aplicado no ambiente escolar, atua, né, a melhora de cada estudante e pode ter uma percepção mais real dos problemas educacionais. Então, a gente consegue visualizar melhor todo esse movimento e também trabalha a melhor autonomia do aluno para o seu aprendizado. Por que usar o design thinking? Ele torna lúdico e a turma se identifica mais. Essa interação apresenta respostas mais positivas, né? A utilização do design thinking na sala de aula é crucial para que as escolas consigam desenvolver o protagonismo, a comunicação, o pensamento científico, a cooperação, né? O pensamento crítico e criativo dos estudantes. Como que eu vou aplicar isso lá na sala de aula, né? Então, assim, precisamos conhecer essa metodologia para poder aplicar. Então, existem algumas etapas. E eu vou passar agora aqui para vocês as etapas. A primeira etapa é a descoberta. Então, eu vou pegar lá um tema, né? E toda a minha turma, eu vou criar um ambiente onde a minha turma fique sentindo empatia por aquele tema, né? Então, aí, eu vou propor para eles algumas atividades e vou jogar para eles algumas propostas, né? Para eles descobrirem mais informações. Então, eu vou falar sobre o processo de como vai acontecer todo o movimento das aulas para a gente chegar lá no resultado final. Então, eu vou orientar, eu vou estimular eles a compreenderem que vai ser um desafio, um problema que eles vão ter que estar pronto para resolver, né? Eles têm que trazer algumas soluções aí no grupo. Que mais, né? Eu tenho que incentivar e, além disso, observar como é que está acontecendo isso e começar a direcionar eles para a real solução do problema. Então, quando eles já estão prontos, né, já estão cientes do que eles vão fazer naquele momento, sobre o tema escolhido pela turma, nós vamos fazer o que com eles, né? Estruturar algumas coisas básicas para poder dar continuidade. Qual é o primeiro passo? Revisar junto com a turma o desafio. Cada aluno compartilha o que sabe. A construção de equipes, então a gente pode estar dividindo as equipes, né, para cada um fazer uma parte do tema escolhido, a definição do público envolvido na resolução do problema, se eu for precisar de ajuda, né, de outros profissionais,
de outros alunos de outras salas, aí tudo isso vai ser resolvido nesse momento. Estabelecer um plano de coleta de informações, né? E a coleta de informações que pode ser feita através da entrevista ou pesquisas na internet. O que for descoberto pode ser anotado em post-its coloridos. Eles adoram, né, tá fazendo esse momento. Então, eles escrevem lá todas as questões e elabora lá ou uma pesquisa de entrevista ou uma um roteiro, né, de pesquisa para fazer o levantamento dos problemas que eles vão ter que resolver, certo? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a interpretação, seria a definição do que vai fazer, né? Então, depois desse momento que eles fizeram a pesquisa, que eles fizeram, né, a organização de quem vai fazer o quê, das pesquisas, das entrevistas e tal, ele vai gerar alguns insights. E aí nós vamos trabalhar algumas possibilidades de solução, pensando estrategicamente nos diversos cenários e desafios que podem encontrar no caminho. Então, nesse momento, eu também posso estar usando post-it, posso estar usando, numa aula de tecnologia, algumas ferramentas, né, dentro do que a gente tem na escola, para elencar isso, fazer um mapa mental, etc. Tem muitas possibilidades aí, né, que a gente está usando. O momento agora, né, nesse segundo momento, é de transformar histórias em informações e insights para a resolução dos problemas. É fundamental todos compartilharem suas percepções e anotações que surgem na etapa anterior. Então, assim, tudo que foi anotado lá na primeira etapa tem que estar colocado ali no grupo para que isso se transforme em resoluções, né? Informações que para a gente passar para a próxima etapa. Para facilitar o entendimento, deve, né, o professor encorajar os alunos a agrupar as informações coletadas em temas similares. Então, eles vão selecionar tudo que eles coletaram na primeira etapa, tirar o que faz sentido e tirar o que não faz sentido e organizar todas essas ideias. Aí vamos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? É a ideação. Eu vou idear as minhas ideias, né, que eu fiz com o meu grupo. Nessa fase, olhamos para o todo em busca de ideias para a resolução do problema com base no que foi interpretado, certo? A reflexão e a criatividade são as habilidades fundamentais praticadas pelos estudantes. Assim, eles conseguem propor boas soluções para o problema visto na etapa anterior. Nessa fase, é fundamental o professor estar questionando todo o levantamento de ideias, né, e de soluções que o aluno, né, o grupo dos alunos buscou nesse momento. Então, o professor, ele media todo esse movimento dentro dessa proposta, dessa terceira etapa. Então, o que visa aí? Qual é o nosso foco como professor? É buscar um número maior de soluções para o problema possível nessa etapa, sem julgar, né? Então, assim, vamos testar, vamos fazer os testes para que, né, ver se dá certo ou não. Então, não tem julgamento nesse momento. É uma etapa que expande as possibilidades, por mais que sejam absurdas. Elas podem abrir outros caminhos mais criativos de solução, certo? A etapa de ideação tem algumas regras para gerar mais ideias. Então, a primeira é evitar julgamento. Ah, isso não vai dar certo. Não, vamos tentar, ok? Encorajar as ideias ousadas. Então, o professor está ali para incentivar o aluno a fazer mesmo. Construir em cima das ideias dos colegas, tá trabalhando com um grupo mesmo, né?
fazer esse movimento com a turma, focar no problema, no real problema que foi estabelecido lá na primeira etapa, ser visual com as ideias, né? Seria bem legal isso. Então, o que é ser visual com as ideias? Desenha, faz o mapa mental, né? Faz na lousa, tem a lousa digital, tem o mapa mental online, tem várias coisas, o post-it, colocar as ideias, né? Organizar elas. A quantidade é melhor que qualidade nessa etapa. Então, quanto maior for o desenho, as ideias, melhor. Errar é bem-vindo. Errar vai fazer parte de todo esse processo, né? Então, por isso que a gente não pode julgar, né? E encorajar nossas ideias ousadas aí nesse momento que os alunos estão organizando tudo. Eles também podem ser anotados em post-its diferentes, né? Como eu já disse. O que é importante o professor também ter em mente? Trabalhe soluções específicas para a resolução do problema. Então, assim, depois da sessão da ideação, o grupo refina as ideias mais promissoras e, por fim, vota nas soluções mais promissoras para seguirmos para a próxima etapa. Então, tem lá essa sessão da ideação, colocar as ideias, organizar, fazer o desenho, né? Resolver todo esse movimento, né? Deixar tudo organizadinho e depois sentar com a turma e observar o que vale e o que não vale para aquela ideia principal que foi colocada lá na primeira etapa, certo? Aí vem a experimentação, que é o protótipo, né, o prototipar das ideias, né? Então, para tornar as ideias reais, né, o momento da prototipação pela aplicação do design thinking na educação visa dar a forma à ideia que responde melhor ao problema inicial. Então, ele vai filtrar todas aquelas ideias que foi colocada no grupo naquele outro momento, né, no terceiro momento, e vai trabalhar em cima do problema inicial com a ideia elencada pelo grupo, certo? Então, olha só, aqui, né, tem algumas ideias para vocês estarem colocando isso para a turma visualizar o que foi estabelecido, tá? Então, tem os storyboards, os modelos né, de várias plataformas, os diagramas, histórias, anúncios, a encadernação, material digital, site, vídeo, maquete, né? Então, por onde aonde que nós vamos estar colocando essa ideia, né, em prática? Nós vamos fazer um diagrama, nós vamos contar a história, nós vamos fazer um anúncio, nós vamos encenar, né? Nós vamos usar um blog, um site, vamos montar uma maquete. Aí é nesse momento que nós vamos colocar aí como que nós vamos apresentar esse protótipo. Ao terminar essa etapa da prototipação, são feitas as validações para verificar como determinada solução se aplica, obtendo feedbacks dos professores. Então, o aluno, né, vocês vão combinar com o aluno, né, ele já escolheu a ferramenta que ele vai apresentar, né, aquele resultado daquele problema. E aí, eles vão apresentar para vocês. Ok. E o professor vai dar o feedback para os alunos, né? Em seguida, pode discutir a questão de forma colaborativa. Então, se tá cada grupo vai apresentar o seu protótipo, depois fazer um debate para poder organizar todas as ideias. A quinta é a quinta etapa, né, dessa metodologia é o quê? A evolução, é o testar. A fase da evolução dá uma perspectiva de continuidade para os alunos.
mostra como seria a aplicação do seu projeto incentivando o protagonismo e o impacto enquanto indivíduo. Envolve planejar os próximos passos, comunicar a solução para as pessoas envolvidas e documentar o processo. Muito importante nessa fase de evolução é entender e definir como vamos saber se a solução foi um sucesso. Então, aqui é o momento deles colocarem isso na prática, né? E aí o professor também faz parte desse processo, ele vai mediar, né, todas as pessoas envolvidas e pedir, assim, ou estar documentando tudo isso e também incentivando para eles evoluírem para a solução. Quais os benefícios para o ensino, né? Então aí a gente pergunta, né, mas o que isso traz na minha sala, né, quando eu trabalho design thinking? Permite que os alunos explorem novas possibilidades sobre o problema que está sendo analisado, melhorando a construção do conhecimento. Como essa é uma abordagem centrada nas pessoas, sua relação com a sala de aula permite criar oportunidades transformadoras aos estudantes, que passam a analisar questões sob perspectivas diferentes. Né? Dessa forma, buscam por novas soluções de desafios encontrados. Outros benefícios na educação, né? Relacionados ao processo ensino-aprendizagem. Ele promove a empatia, ele desperta a motivação e o interesse. Ele favorece a cultura de inovações nas aulas, ajuda a desenvolver competências e protagonismo do aluno. Ele incentiva a reflexão e o aprimoramento contínuo da comunidade escolar, possibilita novas oportunidades de aprendizagem, estimula o pensamento e a criatividade para lidar com os desafios e as transformações do mundo. A formação do pensamento crítico a partir do conhecimento dos conceitos aplicados na escola por meio dessa abordagem servirão de suporte para diversos outros aspectos na vida dos estudantes. Então, né, em resumo, ele ajuda vocês a... Deixa eu colocar aqui de volta. Eles ajudam os alunos, né, a ser protagonista do seu próprio aprendizado e também o desafio é importante para eles. E para nós, professores, conseguimos visualizar o aprendizado total dos alunos. Então, a primeira etapa é empatizar, né? É eu ver o problema e me empatizar com ele. Aí eu vou definir por onde eu vou começar, né? Sem julgamento e buscar, né? Fazer uma entrevista, uma pesquisa. Aí, dessa pesquisa, eu vou idear, eu vou colocar minhas ideias, né? Com os insights. E depois eu vou prototipar, eu vou montar todo esse trabalho que eu idealizei. E depois eu vou colocar ele na prática. Esse é o movimento do Design Thinking. Aqui eu deixei para vocês alguns sites, né, de sugestões que trabalham o Design Thinking, né, algumas escolas que fazem esse trabalho também, tem alguns vídeos aqui, eu deixei para vocês pesquisarem. Vou deixar também disponibilizado para vocês esse PPT, né, se vocês quiserem trabalhar e estudar também, porque está bem resumidinho para vocês, né? Procurei deixar bem organizadinho para vocês. E fico à para eventuais dúvidas e discutir mesmo, tá? O que que eu vou falar para vocês? Eu agradeço a colaboração de todos e a dedicação de todos. Um ótimo dia.
Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco para você sobre Design Thinking. Essa é uma teoria que era utilizada dentro da educação, mas ela tem uma origem, até pelo nome você já percebe, que não vem da educação. Esse termo ele foi criado no final dos anos 90. Se a gente fosse traduzir de maneira literal aqui, seria o jeito de pensar do design e surgiu dentro da área do design de fato. E é uma ideia que, ou melhor, uma metodologia que se propõe a pensar a relação entre a pessoa que cria um determinado produto e o seu cliente. Como incorporar isso na educação é que é o desafio, mas a ideia do design thinking é também pensar os problemas a partir de três instâncias específicas e que elas têm tudo a ver com a educação, apesar de originalmente o foco ser um cliente, não necessariamente um processo de ensino-aprendizagem. Então, a ideia proposta aqui por essa metodologia é pensar problemas através da colaboração, da empatia e da experimentação. Para isso, essa metodologia coloca, ou ela pensa, né, ela planeja essa ideia de que as pessoas estão no centro da solução. Ou seja, é um trabalho colaborativo que tem como foco encontrar uma solução, entendendo que essa solução tem a ver com as pessoas que vão usufruir daquele produto. Se no nosso caso a gente pensa em um produto educacional, é a partir daí que a gente vai tentar entender essa dinâmica do próprio produto e entender que o processo, valorizar o processo, é o aspecto mais importante dentro dessa estrutura metodológica. Ou seja, não é uma ideia em que você, ou menor, uma metodologia em que você parte da possibilidade de criar algo para alguém sem ouvir esse alguém, sem tentar entender as necessidades desse público ou aquilo que ele precisa fazer. Na verdade, deve ser ou deveria ser sempre um trabalho colaborativo em conjunto, de maneira a encontrar uma solução que traga a melhor possibilidade de uso daquele material, daquele produto. No nosso caso aqui, pensando de maneira com a educação, um produto de fato que sirva a esse viés específico, que é o viés da educação através de um produto educacional, por exemplo, ou de uma solução de sala de aula, uma metodologia de ensino, uma coisa nesse sentido. Existem diferentes versões das fases do design thinking. Aqui eu vou mostrar para você uma primeira que é uma versão simplificada, em que ela apresenta 5 etapas. Então a primeira etapa é a imersão, que é mais ou menos um processo de conhecer o problema, e aí ele tem duas fases. Tem uma fase de análise e síntese, que envolve um conjunto de técnicas para fazer esse material, ou melhor, esse processo de análise e síntese. Tem uma outra etapa de ideação, onde se utiliza técnicas também para preparar algo que vai ser esse protótipo, que está na outra etapa, né, a prototipação, que também existe, usa, né, utiliza de técnicas específicas para finalmente chegar ao produto. E esse produto seria aquele que seria aplicado, seria mediado, validado e talvez até transformado a partir da experiência com a própria realidade. Nesse modelo aqui, você tem a mesma proposta, só que ele está um pouco mais detalhado, digamos assim, né, através do esquema que mostra possibilidades de caminhos, né, cada uma dessas etapas aqui. Então, existe uma primeira etapa, que é a imersão preliminar, que tem como foco entender o problema. Então, qual é o problema que eu quero resolver? O que eu quero realizar com essa pesquisa? Dessa imersão preliminar, a gente passa para a imersão profunda, que tem a ver com a ideia de que a gente precisa pensar como usuário, no caso da educação, pensar como estudante. Ou seja, pensar como que esse estudante vai utilizar esse produto, como ele vai ser interessante para ele, como ele vai ajudar ele a aprender sobre aquele assunto, né, ou lidar melhor com aquela situação específica que a gente pretende discutir. A terceira etapa é a síntese e análise de dados, e é uma etapa que tem como foco criar cenários, criar possibilidades. É mais ou menos como se fosse um insight. É uma etapa de brainstorm, digamos assim, onde você vai ter diversas possibilidades ali, utilizando as variáveis da pesquisa, para encontrar caminhos para chegar nessa etapa seguinte, que é a ideação. Aqui você vai, a partir desses cenários que foram criados, selecionar as ideias principais, aquelas que parecem de fato mais viáveis para esse produto específico. E aí é importante chegar nessa penúltima etapa, que é a prototipação, ou seja, o momento que você vai exemplificar, que você vai antecipar problemas. E de que forma? Criando um protótipo desse produto, um modelo que vai poder ser visualizado, e assim você vai entender melhor esse produto que você está criando.
seja ele um site, uma cartilha, um jogo de tabuleiro, um curso de extensão, e não interessa qual é o produto. Criar um protótipo dele é importante para você entender como ele de fato funciona. E aí, depois que você tem esse protótipo, você vai para a fase de testes. Ou seja, você não vai para a fase de testes com o produto pronto. Você vai com esse protótipo aprimorado. Com os testes, você vai discutir, você vai ajustar, e aí sim você vai ter esse produto finalizado, tendo como foco, como eu falei antes, essas pessoas no centro da solução. Quem são essas pessoas? Aquele público-alvo. Se a gente está pensando em educação, podem ser os servidores técnicos, podem ser os professores, podem ser os estudantes, podem ser todos eles, né? Enfim. Então tem uma série de possibilidades aí para pensar a partir do design thinking. Como eu falei, é uma estrutura metodológica que ela tem a ver com uma questão de marketing, de mercado, e que, por esse motivo, nem sempre é bem recebida dentro do meio educacional, mas que traz algumas contribuições relevantes aqui para a gente pensar especificamente a criação de produtos educacionais. Tá? Então, bem, era isso.